Oi, pessoas, meus doentios preferidos, estamos de volta. Hoje vamos falar mais um Anatoteste, mais questões de múltipla escolha de anatomia que caíram em alguns concursos. Em cima você vai ver a descrição de qual concurso caiu, qual cargo e tal, e embaixo a perguntinha e nós vamos discutir. Vamos lá, hoje vamos falar sobre o sistema digestório. Vamos ver qual perguntinha vai chegar aí pra gente. Vamos acompanhar lá? Ó, a primeira questão. As glândulas anexas produzem secreções essenciais para a digestão dos alimentos. Sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta corretamente as glândulas anexas do sistema digestório humano. Muito bem, pessoinhas, muito bem. Essa questão é uma questão bem básica. Quem vai lembrar aí da primeira aulinha de sistema digestório, o que a gente viu lá nessa primeira aulinha? Acompanha aí comigo. Bom, a gente sempre fala que o sistema digestório, ele pode ter uma divisão classificada como tubo digestivo ou canal alimentar e os órgãos anexos, que são os órgãos que participam indiretamente do processo digestivo. Então o tubo digestivo, né, ou tubo alimentar ou canal alimentar, ele é composto pela cavidade bucal, né, a boca, faringe, esôfago, estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Esse é o tubo digestivo, né, a abertura no canal bucal, a abertura no final do intestino, na região anal. E os órgãos anexos compreendem as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, né? Os três não fazem parte do tubo digestivo, ou seja, não são órgãos de continuidade, mas estão interligados ao canal alimentar, ao tubo digestivo, para facilitar o processo de digestão. Então, voltando à questão, uma questão muito simples, a questão sobre as glândulas anexas, temos lá a glândula salivar, pâncreas e fígado. A alternativa A, de amor, muito bom. Essa foi fácil, hein? Fácil. É uma questão básica, né? Daria aí para tentar responder antes de olhar as alternativas. As alternativas falam um monte de coisa ali que poderia te deixar um pouco mais confuso. Então tenta responder antes, né? Vamos lá. Próxima questão. Vamos ver se essa aí tá difícil. Assinale a opção que indica a estrutura responsável por sintetizar a insulina e o glucagon. Muito bom. Então olha lá, pessoas, insulina e o glucagon são hormônios, né? Então, quando a gente vai observar das glândulas anexas, quem vai produzir a insulina e o glucagon é o pâncreas. Então o pâncreas, ele é um órgão misto, ele tem uma função digestória exócrina, né, do suco pancreático, e ele tem uma função endócrina, que é a produção de hormônios. O pâncreas, ele produz aí cerca de 5 hormônios. Os dois principais, a insulina e o glucagon. Então, quem vai produzir aí o glucagon são as chamadas células alfa, e quem vai produzir a insulina, as células beta. Muito bom, pessoas. Olha aí, uma questão relativamente tranquila, mas que tem que prestar um pouquinho de atenção, né, para você não confundir aí os hormônios. Muito bom. Próxima questão, uma questão de complete. Então vamos ver aí o que a gente vai completar nesta frase. Acompanha aí comigo. O tananã é a porção mais curta do tananã, ligando-se ao tananã pelo piloro. Então temos 3 palavras aí para somar nessa frase, e na última aqui, né, no finalzinho, ele fala pelo piloro. Então o piloro, pessoas, é a região do antro, está localizado na porção final do estômago. Aqui a gente vai ver que a frase tem a ver com o final do estômago. Eu tenho um órgão que se conecta ao estômago na parte superior, que é o esôfago, e embaixo, na inferior, que é o intestino delgado. E quem faz parte da primeira porção do intestino delgado? O duodeno, que é a porção mais curta. Então vamos olhar lá a alternativa. O é a porção mais curta do... Então lá, ó, o duodeno é a porção mais curta do intestino delgado, ligando-se ao estômago pelo piloro. Então eu tenho a porção final, que é o piloro, né, do estômago, e eu tenho o duodeno. O duodeno, ele é subdividido
a porção final dele termina na flexura duodeno jejunal, né, que é essa curvatura aqui. Então, essa região aqui do duodeno, ele está se interligando, né, ao estômago pelo piloro, né, e o finalzinho dele aqui, na flexura duodeno jejunal, é para dar continuidade à próxima porção, que é o jejuno. Então, duodeno, intestino delgado, estômago. Então, na ordem aí, a alternativa correta é a B de bola. Ai, professor, essas questões são fáceis, mas e as difíceis? Calma, que eu vou chegar lá. Vamos à próxima questão. O que diz aí na próxima questão? Então, olha lá, um adolescente de 16 anos chega ao pronto atendimento referindo dor abdominal de forte intensidade no mesogástrio. Anatomicamente, conforme a figura abaixo, né, aí tá acima, a região indicada pelo adolescente corresponde ao número. Então, ele quer saber qual o número, né, correspondente à divisão do abdômen, que é a região da dor. Então, muito bem, pessoas, olha só, muitas vezes a gente faz a divisão anatômica do abdômen em 4 partes, né, ou os 4 quadrantes. Essa divisão, ela não é tão precisa, porque em cada porçãozinha a gente tem órgãos relacionados a essa pequena porção. Então, a divisão correta do abdômen é dividir ela em 9 partes. Então vamos lá. A parte que corresponde às porções laterais aqui superiores, eu vou chamar de hipocôndrio. Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. As partes laterais da região central, eu vou chamar de porção lateral ou flanco. Flanco direito, flanco esquerdo. E na porção lateral final aqui, né, embaixo, inferior, eu tenho a região inguinal. A região inguinal, que eu tenho também a parte direita e a parte esquerda. Na região aqui, ó, do plano mediano, eu tenho o mesogástrio, correspondendo à área umbilical, né? Tá aqui o umbigo, a área umbilical. E acima eu tenho a região epigástrica e embaixo eu tenho a região hipogástrica. Mesogástrio no meio, epigástrio em cima, hipogástrio embaixo. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Olha aí. Bom, essa questão você teria que saber a divisão anatômica do abdômen nessas 9 partes. Então, fica ligado que isso é uma pergunta muito comum, né? Saber as partes do abdômen. Vamos à próxima questão. Ai, meu Deus, está muito difícil. Olha lá, ó. O diagnóstico de um paciente é de angina intestinal. Obstrução por trombose da artéria mesentérica superior, próximo à origem. Se uma circulação colateral significativa não estiver presente ou não se desenvolveu, todas as seguintes partes do trato intestinal pode gangrenar, exceto... Muito bem, olha lá, a pergunta, ele se refere aí a uma suposta trombose da artéria mesentérica superior. E ela trombosando, todas as artérias emergentes dela possivelmente também serão obstruídas, né, ou não terão passagem de sangue. Então a pergunta é saber aí qual das alternativas que não corresponde a uma ramificação da artéria mesentérica superior. Então vamos observar comigo aqui, ó, numa imagem bem legal, falando sobre a artéria mesentérica superior. Então tá lá, ó. A artéria mesentérica superior, ela inicia lá na aorta abdominal e ela se projeta principalmente para o lado direito da região abdominal. Então dá para perceber que ela está irrigando ali, né? Ela tem um ramo que vai para o cólon transverso, para o cólon ascendente, para a região de seco, para a região do próprio apêndice. Mas se eu observar o lado esquerdo, a artéria mesentérica superior, ela não irriga o lado esquerdo. Então, quando eu vou olhar a alternativa, olha lá, ó, eu tenho cólon ascendente, apêndice, cólon descendente, ilho e cólon transverso. Então, desses aqui, ó, o único que não corresponde ao lado direito do abdômen é o cólon descendente. Cólon descendente, ele não está participando aí desse lado direito. Então, o cólon ascendente corresponde, o apêndice corresponde, o ilho, principalmente a porção final, corresponde e o cólon transverso corresponde. O cólon descendente, ele é irrigado pela artéria mesentérica inferior, né? Então não corresponde aí à questão. Então a alternativa correta aí é letra C de casa, cólon descendente. Olha aí, questão específica, hein? Até porque tem uma importância
clínica cirúrgica, conhecer aí a vascularização, né, ou a irrigação da região abdominal. Dá uma estudadinha, são questões simples, é claro que tem um monte de outras piores, mas eu tô aqui para te dar uma luz. Beijo, até a próxima.